Arro, pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de Vênus. Estou enviando aqui um pouquinho mais tarde. Na verdade, estou gravando mesmo um pouquinho mais tarde. Tarde para mim, né? Porque para a maioria das pessoas ainda é madrugada. Estou gravando 6h22 da manhã, né? Estou acordado desde as 4h30, mas estava aqui refletindo, estudando, fazendo algumas coisas. E chegou o momento aí da gente conversar. Hoje não tem praticamente aspecto acontecendo. A gente tem basicamente a Lua que continua crescente no signo de Câncer. Então agora já amanhecemos com a Lua no seu domicílio, uma Lua forte, uma Lua que convida a gente a trabalhar nossas emoções. E quantas emoções essa semana, né? Então coisas que aconteceram aí para mim um pouquinho mais, né? Tem algumas coisas a mais envolvidas, mas muita coisa nessa semana. E é uma Lua crescente já quase cheia, né? Porque ela aponta aí para a Lua cheia de domingo, que será no signo de Leão, e agora ela está no signo de Câncer, trabalhando aí as emoções. Hoje, basicamente, ela só faz um aspecto, né, que não é com o planeta, é com os nodos lunares, e ele acontece meio-dia e 58. Então, meio-dia e 58, a Lua faz um trígono com a cabeça do dragão e faz um sextil com a cauda do dragão, apoiando aí a nossa missão, a nossa evolução, o nosso caminho de correção de alma. Então, um dia interessante para isso, ou seja, é uma sexta-feira profundamente emocional, uma sexta-feira que mostra como estão as nossas emoções, como que elas estão guiando o nosso caminho de vida, né, a nossa evolução. Então, basicamente é isso. Mas a Lua, ela vai se encaminhando, né, para acontecer na meia-noite, 18 minutos desse sábado. Ou seja, a gente vai sentir hoje essa proximidade com Júpiter. Então a Lua, ela vai seguindo, né? E principalmente quando for lá para fim de tarde, à noite, a gente vai sentindo cada vez mais esse aspecto bastante benéfico, esse aspecto que tende a trazer aí o otimismo, o positivismo, né? Que é a Lua fazendo conjunção com Júpiter. Então, meia-noite e 18 de hoje, a Lua faz conjunção com Júpiter. Para a galera que fica até tarde, né, para a galera que vai sair sexta-feira à noite, vocês vão pegar essa Lua em conjunção com Júpiter aí na atividade. E para quem vai dormir, né, a gente vai pegar aí no mundo dos sonhos, né, abençoando aí a nossa noite de sexta-feira para sábado. Então, é um aspecto muito interessante. Traz ali o convite ao otimismo, à fé, e eu quero até agradecer todo mundo aí que mandou mensagem, porque até acho que me surpreendi, né? Algumas pessoas mandaram mensagem pelo caso da orelha, que realmente me tocou em vários sentidos, né? Eu não estou colocando nada no Instagram, eu estou meio que fora do Instagram, por enquanto, pelo menos, mas eu estou um pouquinho, acompanhando um pouquinho. Ontem eu fiquei quase todo o tempo fora, hoje eu estava vendo aí um pouco de novo, mas está diminuindo de qualquer forma, né? Esse que é o problema, né? As coisas acontecem, geram uma comoção, mas as coisas vão se esfriando. E assim, o que eu realmente espero é que tenha ali a justiça pelo que ocorreu, porque isso não pode ficar assim, simplesmente porque eles têm dinheiro, são de famílias, né, importantes ali, enfim, ricas, e não vão ter, né, uma coisa que não vão ter o retorno, né, pelo que eles fizeram ali. Então, eu não sei como é que vai ser, né? Estão ali, inclusive tem manifestações sendo marcadas aí para o domingo. Espero que realmente surta efeito. Mas uma coisa que me surpreendeu hoje, até compartilhando aqui com vocês, que eu achei assim, o brasileiro ele é muito, muito interessante, né? E como eu gostaria que toda essa força do brasileiro fosse colocada para coisas boas como essa, né? E ampliasse um pouquinho o ciclo de compaixão, aí que eu quero chegar depois no final. Mas eu vi aqui, né? Então fica até de curiosidade para todo mundo, que a galera aqui do Brasil, os brasileiros, estão indo no Instagram do Vladimir Putin, né, pedindo justiça por orelha. Eu não sei, pelo que eu vi, né? Parece que ele tem aí uma coisa com animais, ele gosta de animais, aquela coisa toda. E aí eu vi que fizeram um vídeo, né? Que gostariam que o Putin chegasse nesse caso da orelha. E aí eu fui ver, né? Marcaram lá o Instagram dele. E em várias fotos, né? Tá lá um monte de brasileiro colocando ali a hashtag Justiça por Orelha. E eu fico imaginando, né? O que o presidente da Rússia tá lá no Instagram dele. Do nada, um belo dia começa a aparecer um monte de comentário de algo que ele nem entende, né? Acho que ele não entende a nossa língua. E ele começa a falar: o que está acontecendo, né? Será que são floods? Será que são bots, robôs, enfim? Mas pelo coisa dos brasileiros, provavelmente vai chegar, né? Esse caso dele. Não sei como é que isso vai se desenrolar, se vai ter alguma coisa. Mas o brasileiro tem uma força muito interessante, né? Então, novamente, espero que esse caso ele sirva de exemplo, que esse cãozinho que
Assim, parte do que me tocou muito, primeiro, eu já falei, sou vegano, então para mim todos os animais merecem respeito, amor, e novamente eu gostaria que esse círculo de compaixão fosse ampliado, né, porque o cachorro, um porco, são animais, né, do mesmo jeito, e se vocês fossem ver o que acontece nos matadouros, nos frigoríficos, nas fazendas, enfim, talvez pior, né, do que acontece com a orelha, porque isso acontece a cada segundo, acho que são centenas de animais mortos a cada segundo, enfim, mas além disso, a orelha, a carinha dele me lembrou muito o Duque, né, então eu estava até vendo algumas fotos do Duque ontem, e lembra, né, eu fico imaginando assim, a escuridão, né, dessas pessoas, como que eles conseguem assim, eu fiquei imaginando o cachorro gritando e sangrando, enfim, as coisas acontecendo e eles se divertindo com isso. Eu acho uma coisa muito sombria assim. É muito, muito esquisito. Tem que ser feito alguma coisa porque realmente é uma coisa muito sombria. Eu fico imaginando assim, eu tive meus melhores momentos ali com o Duque, né, um ser ali que só trouxe amor, ensinamento, sabedoria, né, enfim, tudo. E um cachorrinho que de repente estava ali, que a comunidade cuidava, que também era dócil com todo mundo, que ia, inclusive, talvez o ser dócil acabou prejudicando ele nesse momento, né? Porque ele foi lá atrás dos meninos, eles chamaram, ele foi, acabou sofrendo com isso. Então, uma coisa muito, muito. Enfim, o emocional nessa semana tá complicado, né? E aí o câncer, a lua em câncer traz isso. Mas o que eu convido a todo mundo é isso, né? Olhe para suas emoções, olhe ali para a questão do passado, olhe para tudo que está surgindo, né? Essas coisas vão levantando emoções, trazem também sombras, né? Eu não posso nem falar o que eu penso assim do que deveria acontecer com esses meninos, mas enfim, né? Vem um monte de coisa. Então, aproveite aí essa lua em câncer para olhar para as emoções. E principalmente ali no final do dia, mas acho que o dia inteiro, né? Vai trabalhando isso, pega ali a sua selenita. Eu estou muito aqui com a selenita, com a ametista, né, que são pedras que ajudam aí a transmutar, né, a gente poder ir. Porque, ó, novamente, né, esse caso da orelha, ele teve esse destaque, né? Ele foi colocado aí porque foi filmado e foi, né, colocado aí na internet. Mas quantos e quantos, né, dessas torturas e dessas coisas acontecem, algumas com cachorros, algumas com os gatos, algumas com seres humanos, algumas. E assim, e outras que, como eu falei, são feitas de forma institucionalizada, ou seja, aprovada por todo mundo, que acontece ali, né, entre quatro paredes. Então, esse foi só um caso que foi trazido à tona, né? É como se fosse essas conjunções que aconteceram com Plutão agora, né, nesse mês de janeiro, tivemos uma sequência toda, né, de planetas fazendo conjunção com Plutão. E assim, as coisas não acontecem exatamente no dia da conjunção, é como eu sempre falo, né? Aquilo traz um potencial que vai se desenvolvendo. Então, quanta coisa que não acontece aí, né, de forma escondida, que ninguém fica sabendo, né, sei lá, quantos cachorrinhos estão aí sofrendo em casas, né, mesmo que não seja uma coisa que está matando o bicho, mas está ali preso numa corrente, está ali sem comida, está sem água, quantas coisas assim acontecem ao longo do dia. E uma coisa que eu peço para todo mundo aqui é aproveitar nessa lua em câncer, né, vibre emoções positivas de qualquer forma, né? Procura trabalhar, transmutar essas questões e jogue aí no nosso campo astral da Terra emoções positivas, coisas positivas, visões ali positivas do que possa acontecer, né? E também reflita sobre a sua participação em tudo isso e quanto que ela pode de repente ir se alterando ao longo desse ano de 2026, né? Novamente que isso possa trazer reflexões, né? Coisas ruins que acontecem, mas que às vezes são catalisadores, né, de mudanças que podem ir vindo. É isso, pessoal. Hoje espero estar um pouquinho mais presente lá no Instagram, né? Apesar das coisas todas que estão acontecendo. E novamente, né? Se você está num sentimento de vulnerabilidade, cuidado com as redes, porque elas trazem gatilhos e coisas desse tipo. Mas eu quero compartilhar algumas coisas lá. Meus olhos da do Terra chegaram. Quero mostrar um pouquinho eles ali. Então é isso. Vou ficando por aqui. Vamos viver aí a nossa sexta-feira. Se prepara para o fim de semana. Ó, você que está aqui na sexta-feira, lembre-se de vir amanhã e de vir no domingo. Por quê? Porque domingo é o dia da lua cheia. E nesse domingo, no dia da lua cheia, eu vou fazer a reflexão do mapa da lua cheia, né? Então, o que esse mapa da lua cheia traz? Já dizendo que é assim, é uma força, né, que vai estar lá no signo de Leão, a lua no signo de Leão, contra, né, se opondo ali a toda essa força no signo de Aquário. O que a gente pode tirar de reflexão desse mapa que está acontecendo no primeiro dia de fevereiro, né? Então, esteja aqui no sábado e no domingo para a gente poder conversar.
Amanhã a gente ainda vai ter, ó, no sábado, o dia inteirinho de Lua em Câncer, né? Então hoje é o dia inteirinho de Lua em Câncer, amanhã ainda é o dia inteirinho de Lua em Câncer, e a Lua entra em Leão à noite, para no domingo a gente ter aí essa Lua cheia se formando. Vou ficando por aqui. Um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para todos nós. Muita gratidão. Namastê, Harion.